Ok, dando continuidade ao problema, então esse é o limite fundamental que eu tenho que estabelecer, certo? Mediante, mediante a isso, eu vou fazer o seguinte, ó, o meu limite é, só pegando a parte do limite agora, o limite do logaritmo, certo? De 1 mais 5 é elevado a x. Mas agora eu quero transformar isso daqui nisso daqui. Qual é a minha primeira etapa que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma transformação de variável. Né? Certo. Qual variável eu vou transformar aqui? 5e elevado a x. Perfeito. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o meu t de 5e elevado a x. Certo? Agora, vamos lá. Toda transformação de variável, ela é seguida da transformação do limite. Vamos lá. Quando x tende a menos infinito, o meu 5e elevado a x tende a quanto? O meu t? Menos infinito também. Certo. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu tenho o seguinte. T é igual a 5 vezes E elevado a menos um número muito grande, ok? Tendendo ao infinito. Isso é a mesma coisa. Eu tenho o quê? 5 sobre E tendendo ao infinito. Se eu divido um número muito grande. Se eu divido esse número daqui, o numerador, por um número muito grande, ele tende a quanto? A zero. A zero. Então, a minha transformação vai ficar o seguinte. Vou voltar aqui para o vermelho agora. O meu limite de t tendendo a zero do logaritmo de quem? De 1 mais t. De 1 mais t. Isso. E para mim atingir o limite fundamental, eu tenho que dividir isso daqui por quem? Dividir e multiplicar. T sobre t. Então, isso aqui vai ficar t, certo? E eu vou botar já aqui fora o tzinho que vai sobrar, certo? Ora, pronto. Agora eu tenho meu limite fundamental. Qual é o valor desse limite aqui? Ele tende a... T. Vai tender a 1. E vai ficar T 1 vezes T sobre T, certo? Só que quem é o meu T? O meu T é... 5 vezes EAX. Só uma pergunta. Sim. Ali você tirou... Você botou o T fora ali da parênteses porque é uma constante, né? Desculpe. Qual T fora no vermelho aí, na última passagem. Aqui? Esse T... Não, é porque na verdade é o seguinte. Eu quero fazer a aplicação do limite, ok? Então, o que eu fiz é simplesmente separar. O meu limite fundamental, ele está aqui dentro, certo? Ele não é uma constante, mas eu estou separando ele. Por quê? Porque isso daqui ficaria... Se o meu limite fosse simplesmente esse, certo? Não tivesse mais nada. Qual seria o resultado que eu obteria? Isso aqui seria igual ao limite de t tendendo a zero, certo? De t. É o que sobraria para mim. Tá entendendo? Então ficaria... Isso aqui iria para zero... Isso aqui iria para 1 e eu não teria indeterminação. Tá? Por isso que eu faço essa separação. Não tá errado, isso é uma manobra matemática. Ok? Então quando tem assim, tipo, esse T que antes ia estar dentro multiplicando, eu posso só tirar ele para fora. Sim, porque você quer o limite fundamental. Você só não pode esquecer que ele existe, ok? Tá. A sua transformação. Então, vamos lá. Agora vai ficar quem? Vai ficar ali, ó, voltando aqui a expressão. Ó, quem é que sobrou para mim? Vamos lá. Já fazendo a transformação direto. Limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x elevado a quarto vezes o meu t. Quem é o meu t? É 5 vezes... 5 vezes E elevado a x. Pronto. Tá aí. Eu reduzi o meu problema a essa questão daqui. Ok? Agora, o que é que eu faço para mim aqui? O que é que fica faltando? Se
Se eu pegar isso aqui e for resolver direto, olha só, x tendendo a menos infinito, ok? Olha só o que vai acontecer aqui se eu pegar direto. Isso aqui, só essa parte daqui. X tendendo a menos infinito ficaria, não é menos infinito, mas é tendendo, né? Vezes 5 sobre E elevado a infinito. Isso aqui iria para zero e isso aqui para infinito. Então, cairia numa indeterminação. Então, eu preciso fazer uma outra alteração para me resolver o problema. Ok? Qual é a transformação que eu vou fazer para não cair nessa indeterminação? Vou voltar aqui para o azul. Ora, se o meu limite de x está indo para menos infinito, meu problema vai ser aí. Eu vou chamar de W agora. Eu vou escrever o meu W como sendo... o meu W como sendo menos x. Olha só. Ou seja, o meu x é igual a menos W. Por que eu estou fazendo isso? Para mim resolver esse problema daqui. Como é que vai ficar aqui para mim o meu problema? Olha só. Eu estou botando que o meu x é igual a menos W, não é? Tá aqui. Aí eu lhe pergunto, o meu limite vai ficar como? Quando x tende a menos infinito, o meu W tende para quem? Infinito. Para infinito. O meu W vai tender a... Vamos botar aqui mais o infinito. Certo? Foi feita a transformação. Aí eu vou substituir aqui na expressão. Vai ficar, voltando aqui para o vermelho, limite de W tendendo ao infinito, certo? Quando você vê só infinito, quer dizer que é mais infinito, tá? Aí vai ficar aqui 1 sobre quem? Ora, no lugar de x, eu vou botar o W. X é menos W, então vai ficar menos W elevado à quarta, ok? Que multiplica... Perdão. Que multiplica quem? 5 de E elevado a menos W. Ora, quem é que é isso daqui? Isso aqui é a mesma... E elevado a menos W é a mesma coisa que 1 sobre E elevado a W. Ou seja, dentro daqui, esse W vai passar para cima. Então, isso sim, mas no caso, para baixo, vai passar para baixo, mas a gente já está no denominador. Então, ele vai passar para cima. Entendi. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, escrevendo aqui, ó, vai ficar limite de W tendendo ao infinito, certo? De quem? De E elevado a W. Sobre quem? Sobre x à quarta, 5x elevado à quarta. Ok? Aí eu lhe pergunto, eu vou ter zero nessa... Mas o 5 não era 5 menos W elevado à quarta? Como? O 5 não era 5 menos W elevado à quarta? 5 menos W, não. 5 vezes menos W elevado à quarta, né? Igual você escreveu ali antes. Ah, tá. Desculpe, perdão. Ainda bem que você tá atento. Eu só tava fazendo para lhe testar, você tá vendo? 5 menos W elevado à quarta é W, né? Base negativa, expoente par, resultado positivo. 5E elevado à quarta. Agora é o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Essa expressão daqui, ela vai tender a quem? Infinito. Quando o meu W deve ser infinito. Infinito. E o meu 5W elevado à quarta, ele tende a quem? Infinito também. Infinito. O infinito, novamente. O infinito é um número muito grande, certo? Aí você vai pegar e pensar aqui, poxa, eu tenho 2 infinitos aqui embaixo. Qual vai ser o meu resultado? Infinito. Não, vai ficar infinito sobre infinito, não? Tá. Infinito sobre infinito é indeterminação. E aqui vai um macetezinho para você. Isso é uma dica. Você tem que saber qual função está crescendo mais, certo? Qual função está crescendo mais. Você poderia pegar e substituir alguns valores e ver a partir de que momento a função está dominando a outra, ok?
Ó, Ah, não, mas esse aqui é o do denominador, já dá para ver, já que cresce mais. a Não? do numerador, né? Não, não, pera aí. É do numerador, aham. Ó, a função exponencial, ela cresce mais do que o x elevado à quarta, certo? A Aham. partir de um determinado ponto. Não vamos testar, mas já fica a dica. Sempre que você tiver uma função exponencial, ela deve dominar a função em questão de crescimento, certo? Então, como a gente está com ele no numerador, então ele vai tender ao infinito, vai ser muito maior, o meu E elevado ao infinito, muito grande, vai ser muito maior do que o meu infinito elevado à quarta, Uhum. certo? É basicamente essa a ideia. Ou seja, ele vai acabar suprimindo essa parte daqui, e aí a gente vai ter como resultado o quê? Mais o infinito. Se fosse o contrário, se eu tivesse x elevado à quarta sobre e elevado a x, com x tendendo ao infinito, Aí ia ficar zero, né? ia ficar zero, certo? Ia ficar zero, Aham. porque essa função daqui ia dominar a função de cima. Ficou claro isso daí? Não, mas eu queria saber quando é que eu tenho que fazer isso, quando não tem como mais, como não tem como Não. simplificar A mais gente, ainda? a gente chegou aqui nessa. Quando a gente chegou nessa expressão aqui, certo? Aham. Já não tem mais redutibilidade de indeterminação, certo? Não tem mais o que você Uhum. fazer, tá ok? Não tem mais o que Uhum. você fazer, não tem mais como reduzir. Aí agora o macete é você saber se isso daqui vai cair numa indeterminação de fato ou se ele vai cair num resultado que é zero ou infinito. Eu não gosto de A dizer. minha professora, eu acho que ela até fez, ela até passou para a gente a sequência dos infinitos, né? Os infinitos que são maiores. Eu acho que o maior era aquele que tem o ponto de exclamação, eu esqueci como é que chama. Ah, é fatorial, fatorial. Fatorial, não lembro muito bem. Mas de É. qualquer jeito, eu sei do que você está falando, dessa Não, hierarquia dos infinitos. de qualquer claro, ficou clara a ideia. É de quem Uhum. cresce mais. O fatorial ele é um número tão gigantesco, entendeu? Que existe até uma brincadeira que se você dobrar uma folha de papel 100 vezes, você vai ficar maior do que o universo conhecido. Eu já vi, É o eu poder escutei. não é fatorial, é potência nesse caso, De entendeu? potência, né? Toda a função de potência ela é muito poderosa. O fatorial também. Por quê? As calculadoras científicas, você pode ver, a sua calculadora ele só faz até 64 fatorial ou. Não, 2 elevado a 64, certo? E o Uhum. fatorial é fatorial de 1000. Fatorial de 1000. Entendeu? Então, ele tem esses limites, ok? Bom, ficou claro como a gente fez essa questão daqui? Uhum. Bom, agora a gente vai passar para o próximo item. Só que esse próximo item você vai fazer e eu vou lhe ajudando, ok? Beleza. Na quarta questão, olha só, o que ele está dando para a gente aqui. Ele está dando limite de x tendendo a zero, ok? Do cosseno de x, e agora eu preciso pegar no meu celular e olhar quem é quem, porque cosseno de x menos o cosseno de 3x sobre 2x ao quadrado. Uhum. Tá. E aí? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho que trabalhar com os cossenos, né? Exatamente. Mas também no denominador, se for pensar, vai ficar zero também, né? Mas. Vai ficar zero. Mas vai ficar zero Uhum. por quê? Quando o x tem. O problema não é. O problema não está em aqui dá zero ou aqui dá zero
aqui e aqui dá zero. O problema não está nisso. O problema está em estar zero sobre zero. É esse que é o problema da gente, ok? Esse é que é o nosso problema. Resolver pelo então, menos um dos zeros, né? Então, trabalhar então no número. para acabar, repare só, isso aqui a gente tem uma função polinomial. E a função polinomial, ele pode ir para zero e infinito, não tem problema nenhum, certo? A função polinomial. Então, aqui em cima é que estão as nossas indeterminações. Bom, qual é o limite fundamental que eu apresentei hoje novo para você na sua tabelinha? Eu vou colocar ele aqui, certo, para você. Olha só. É o limite... É o menos cosseno de x sobre x? Não. Não é. Sabe por quê? Qual é o cosseno de... O limite de cosseno de x sobre x é o quê? Você não sabe. É o limite de seno de x sobre x, que é. Certo? Não, então, eu tô falando do 1 menos cosseno de x sobre x. Isso. Vai dar quanto? 1 menos o cosseno zero. de x sobre x. Zero. Aí, se eu botar zero e zero, continuo tendo o quê? Continua... Então, o limite que a gente vai trabalhar agora, de interesse para a gente é 1 menos o cosseno de x, certo? 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado. Tá. Que vai dar 1. Esse é o nosso limite de interesse. Então, você vai ter que promover a transformação aqui, certo? De tal maneira que a gente possa atingir esse limite. De cara aqui, Renato, aqui em cima, tá faltando quem? Tá faltando quem? 1, né? Tá faltando 1. Beleza, aí vai uma dica aqui. Que número é que tem aqui? 1, né? Multiplicando. Se for multiplicando. Mas e se for somando? Mais 1 sobre 1, né? Não. Opa, não. Se for somando. Se for somando. Isso. Ué, mas aí eu teria que somar... Quanto é cosseno de x menos o cosseno de 3x mais 0? É a mesma coisa que cosseno de x sobre menos. Exatamente. Ou seja, 1 mais 0 é igual a 1. 1 mais 0 é a mesma coisa que 1 mais 1 menos 1. Certo? Tá. E é isso que eu vou colocar aqui para começar a chegar. Então, vai ficar como aqui? Olha só. Eu vou ter que fazer essa transformação. Então, esse zero daqui meu vai ter que virar 1 e menos 1. É o meu primeiro passo. Então, vamos lá. Vai ficar como aqui, ó. Limite. Aí vai ficar limite de x tendendo a 0 de 1. Cosseno de x. Aí, vamos lá. Tem 1. Cosseno de x. Aí, vamos lá. Vai ter lá. Você vai pegar o positivo ou o negativo, nesse caso daqui, para o cosseno de x? O negativo, né? O negativo. Então, vamos lá. Cosseno de x menos 1. Beleza? Eu vou colocar um parênteses aqui para a gente ir separando, ok? Sobrou quem agora? O mais 1, não foi? Tá. Olha o que eu tenho aqui. Certo? Menos o cosseno de 3x. Ok? Então, isso aqui seria a mesma coisa de sobrou quem para mim, ó. Eu vou fazer, depois eu vou apagar. Menos o cosseno de 3x, certo? Botando aqui entre parênteses. Mais quem? Mais o 1, não é? Ora, eu posso botar menos 1 em evidência. Se eu botar menos 1 em evidência, isso aqui vai ficar escrito como? Vai ficar menos... Ó, tô abrindo um parênteses agora. Aí agora vai ficar, olha, cosseno de 3x menos 1. Está vendo? Menos por mais vai dar menos. Confere. Menos por menos vai dar mais. Ficou claro o que foi que eu fiz? Certo? Por quê? Porque aí eu posso escrever
isso daqui, ó, eu posso escrever isso daqui, ó, como sendo quem? Como sendo menos, abre parênteses, cosseno de 3x menos 1, certo? E isso aqui faltou. Eu vou puxar aqui só para não esquecer. É o limite de x tendendo a zero, tá? Uhum. Sobre quem? Sobre o meu Sobre o limite 2x ao quadrado. de x ao quadrado de x tendendo a zero. Pronto. Agora eu lhe pergunto, Renato, qual é a transformação que eu tenho que fazer? Vamos separar isso aqui em 3 pedacinhos, certo? Com toda a calma do mundo. Esse pedacinho aqui em amarelo. Uhum. Esse pedacinho aqui em vermelho. Em vermelho que tem 1 e 3 aqui. E esse aqui em verde. Tá? Então vamos separar. Ora, eu tenho meu limite de x tendendo a zero de x menos 1. Ora, mas a função que eu quero, o meu limite fundamental é aqui, ó. Certo? Uhum. Então primeiro tem que multiplicar e dividir por x ao quadrado. Beleza. Só que o primeiro passo aqui é quem, ó? Ele tem que ser 1 menos o cosseno de x, certo? Aham. Então eu tenho que alterar isso daqui. Eu tenho que botar quem em evidência para dar 1 menos o cosseno de x? Né? Não, 1 não. Menos... Não, peraí, deixa eu ver. Ah, tá, o menos 1. Uhum. Se eu botar menos 1 em evidência, eu vou escrever como, ó? Botando menos 1 em evidência. Vai ficar... Isso aqui vai ser igual a... Ó, menos 1, certo? Que multiplica quem? Que multiplica o cosseno, olha só, cosseno de menos x mais 1. Menos 1 vezes o cosseno de x. Cosseno de x. Menos o cosseno de x vai dar o cosseno de x. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Tá claro? Então vou apagar aqui, ó. Já de cara. Eu vou escrever isso aqui como sendo, ó, menos 1. Estou botando aqui em evidência do lado de fora. Que fica 1 menos o cosseno de x. E para mim atingir o limite fundamental agora, eu faço o quê? Aí você multiplica e divide por x ao quadrado. Por x ao quadrado. Olha só, que beleza. Então, eu vou mudar aqui até a cor. Olha só. Isso aqui eu vou multiplicar por x ao quadrado, certo? E dividir por x ao quadrado. Posso botar esse x ao quadrado aí? Direto aqui fora, já multiplicado pelo menos 1, certo? Então, isso aqui eu escreveria como sendo menos x ao quadrado. Esse sinal está fora, entendeu? Então, não tem aquela ideia de base negativa expoente para não, certo? E dentro vai ficar quem? Vai ficar o limite de x tendendo a zero de quem? De 1 menos o cosseno de x Menos o cosseno de x. Sobre quem? Sobre x ao quadrado. Mas o que você falou ali mesmo sobre a base negativa x Não, ao quadrado? É para você não se confundir. Aquela transformação. Se fosse menos 1 ao quadrado, dá 1. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Certo? E aqui eu estou falando que a gente está multiplicando x ao quadrado vezes menos 1. Por isso está dando menos x ao quadrado. Entendi. Ok? Então fica como aqui, ó. Esse limite aqui vai dar para quanto? Vai dar para 1/2. Vai dar para 1/2. Certo? Ou seja, isso aqui vai dar para meio, certo? Que multiplica menos x ao quadrado. Ou seja, vai ficar aqui esse limite aqui. Menos x ao quadrado sobre 2. Menos x ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a nossa parte o quê? É a nossa parte amarela. Certo?
Deixa eu botar aqui amarelo e amarelo. Tá aqui nossa parte amarela. Agora, Renato, vamos lá. E a nossa parte vermelha? Como é que a gente vai resolver ele? E é parecido, né? Tem que fazer... Tá, aí vai ficar limite de x tendendo a zero de menos cosseno de 3x. Limite. Você está falando isso aqui, de x tendendo a zero. De quem? De menos cosseno de 3x menos 1. Menos. Não, olha só. Aí nesse caso daqui não é menos, não, tá? Esse menos aqui, ele está multiplicando tudo que está dentro da chave. Da parênteses. Da chave, não, do parênteses, perdão. Certo? Então não é menos o cosseno de x menos 1, não, tá? É cosseno de 3x menos 1. Menos 1. Então esse menos 1 ali que eu não conto ele, eu deixei ele de fora. Não, deixa ele de fora, porque ele vai estar multiplicando com o seu resultado desse limite, tá. certo? Beleza. Quem é que vai ficar aqui? Vai ficar... Então vai ficar cosseno de 3x menos 1. Beleza. Aí o que é que eu faço agora para resolver esse limite? Tem que passar o menos 1 para frente, né? Então aí, para ele ir para frente, a gente tem que multiplicar por... Tem que multiplicar por menos 1. Por menos 1. Primeiro de tudo. Então vai ficar como? Vai ficar... Vou botar aqui fora. Né? Menos 1, certo? Aí, já fazendo direto, vai ficar o quê? Limite de x tendendo a zero de quem? De 1 menos cosseno de 3x. Né? Bom, o meu limite fundamental... Fala alguma Agora, coisa... só uma coisa dessa operação aqui. Antes, o cosseno, ele que estava subtraindo o 1, né? Aí, quando eu faço isso, eu posso inverter eles de ordem, é isso? É isso que não. A ordem dos fatores não altera a posição. A ordem dos tratores não altera o viaduto, certo? Eu escrever menos o cosseno de 3x mais 1 é a mesma coisa de eu escrever 1 menos o cosseno de 3x. Só que se você escreve assim, só é mais feio esteticamente, entendeu? Mas não tem diferença nenhuma. Mas existe esse notável do mesmo jeito, né? Até se escrevesse assim do outro jeito ali. Sim, não teria problema nenhum. Tá certo. Certo. Então. Tá ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu lhe pergunto, Renato. Isso aqui, ó. No limite fundamental, tem alguma coisa multiplicado pelo meu x? Não. Tem 1, né? Tem 1, mas aqui tem 3. O que é que eu preciso fazer? Poderia fazer com... Tem que tirar ele, né? Eu acho. Certo. Eu vou fazer o quê? Uma transformação de... Tá. De variável. Variável. Tá, e aí a gente bota aqui t é igual a 3x, né? Beleza. T é igual a 3x. Aí, como eu alterei a variável, eu tenho que alterar quem? O meu O limite também. Limite. Vamos lá. Quando o x tende a zero, o meu t tende a quem? A zero também. A zero. Então, beleza. Limite de t tendendo a zero de 1 menos cosseno de t. Então, vai ficar aqui, ó, em menos 1, né? Que multiplica limite de t tendendo a zero de 1 menos o cosseno de t. Pronto. Para mim chegar no meu limite fundamental de
t ao quadrado sobre t ao quadrado, né? Multiplica e divide por t ao quadrado. É. Aí isso aqui vai ficar menos 1 vezes limite de t tendendo a zero de 1 menos cosseno de t. Não, opa, menos 1 não. Ali na frente vai ficar menos t, né? Menos t ao quadrado. Menos t ao quadrado, que multiplica o limite de t tendendo a zero de 1 menos cosseno de t sobre t ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 meio. E aí vai ficar menos t sobre t ao quadrado sobre 2. Opa, Isso essa aqui vira é menos 3x ao quadrado sobre 2. Ó, o meu t é quem? 3x. Uhum. 3 elevado ao quadrado é quanto? Ó, isso aqui é menos 3x ao quadrado sobre 2. Olha Sobre aí, 2. ó. Uhum. 3 ao quadrado. 9. 9. Você tinha falado 3. Aí você já perderia a questão por conta disso. Não, mas eu falei 3x ao quadrado. Ah, tá. Então, desculpa. Então, fui eu que entendi errado. Fica como isso aqui? Fica menos 9x ao quadrado sobre 2. Entendeu? Aí agora a gente vai voltar lá naquela expressão e vai substituir quem a gente tem. Isso aqui vai ficar... Vamos lá, Beleza. com calma. Esse cosseno de x aqui, que a gente fez a nossa operação... Virou menos x ao quadrado sobre 2. Menos x ao quadrado sobre 2. Esse daqui virou quem? Menos 9x ao quadrado sobre 2. Menos. Menos por menos? Mais. Então, mais. Mais. 9. Então vai ficar mais 9x ao quadrado sobre 2. Sobre quem? Sobre 2x2. Então, vamos lá. Vamos escrever lá embaixo. Esse aqui é o problema de você usar isso daqui, é que você tem que toda hora estar voltando. Isso aqui, a minha expressão vai ficar como? Vai ficar limite de x tendendo a zero. De quem? Pera aí, escrever. De x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 mais 9x ao quadrado sobre 2 E aqui embaixo? dividido 2x ao quadrado. E aí? Em cima dá quanto? Como a base é igual, fica 8x ao quadrado sobre 2. Dividido 2x ao quadrado. E aí é só fazer multiplicação da cruzada, né? Meios por extremos. 8x ao quadrado sobre... meios por extremos. É porque aqui eu falo cruzado, né? Mas é a mesma coisa, né? Não? No final das contas. Não, tudo bem. Dá no mesmo. 8x ao quadrado sobre 4x ao quarto. Hã? Aí tá vendo aí? Por isso que eu falo. Meios. Vou até mudar a cor aqui, ó. Por extremos. 2x ao quadrado vezes 2 vai dar quem? Vamos lá primeiro. Limite de x tendendo a zero de quem? Aí vamos lá. 8x ao quadrado vezes 1. 8x ao quadrado. Você falou x à quarta. Ou eu tô enganado? Não, eu falei que era 2x à quarta embaixo. 4x à quarta embaixo. Não, aí tá vendo? Aí 4x ao quadrado? Ao quadrado. Você tá multiplicando 2 vezes 2x. Tá. Ao quadrado. Não, então é fica verdade, 4x ao quadrado. Entendeu? Não, porque eu botei a quarta aqui. Peraí, tá errado. Não, então.
Todo cuidado. Olha o trabalho da questão que você teve para fazer. Aí você escreve uma potência errada no final e perde o ponto. Eu mesmo tinha vontade de me socar quando acontecia isso. Aí Rapaz, fica 2 pi já ao deixei quadrado. de tirar, já deixei de tirar 10 por uma besteira dessa no final, mas dá tanto ódio. Mas é com todo mundo isso aí. Tipo, até na escola também, meus amigos e eu, a gente acertava o grosso da questão, errava um cálculo de aritmética assim e Vamos lá, x ao quadrado com x ao quadrado. fica 2 aí. 2. 2. Ficou claro o que foi feito, Renato? Uhum. Beleza. Então vamos nessa. Vamos passar para a próxima. Agora a gente vai ver outro limite aqui, outra questãozinha. Essa questão que vem aqui agora ela é uma questão mais elaboradinha, certo? Esse limite que eu vou mostrar aqui agora é um limite que eu tive muita dificuldade de achar, entendeu? Ele não tem naquela tabela que eu mandei para você. Vamos lá. Quinta questão. Limite de n tendendo ao infinito. O nome da variável é irrelevante, tá? Você pode colocar n ou x, é o que for. Abre parênteses aqui. Vai ser raiz quártica de quem? De n a 4 menos n menos a raiz quadrada de n ao quadrado menos n. Tudo bem. Alô? Alô, tá me ouvindo? Tô. É isso, então, é isso mesmo? Beleza. Isso. Vamos lá. Então, a gente vai começar tendo que fazer as nossas transformações para encontrar o valor. Primeiro de tudo, ora, eu tenho aqui esse expoente 4 e esse aqui. Aqui eu tenho quadrado, eu tenho 2. Então, de cara, a primeira coisa que eu vou fazer, quando não tem nada aqui na raiz, é 2. Eu vou botar em evidência, certo? Então, isso aqui eu vou escrever o meu limite como sendo o limite de n tendendo ao infinito, de quem? Da minha raiz quarta, que eu vou botar de novo aqui, de n elevado a 4. Aí, vamos lá. N elevado a 4 por n elevado a 4 dá quanto? Dá 1. Isso aqui vai ficar quem? N sobre n a quarta. N ao... Não. Menos 1 sobre n. Peraí. Você botou quem em evidência? O n a quarta, né? N a quarta. Ah, tá, beleza. Então é. Aí eu tô dividindo todo mundo por 1 sobre n. Não seria n ao quadrado ali. Não. Não, a gente tá no primeiro termo aqui ainda. Não, então, é 1 sobre n ali? Não. É 1 sobre n ao cubo. Eu tô esperando você falar. Pois é. Ah, tá, entendi. Entendeu? Você tinha deixado aí, né? Não. E a segunda expressão aqui? Eu tô fazendo com a letra muito grande, mas vamos lá. A segunda expressão. Olha só, vai cair aqui a ligação. Eu mando o áudio em 1 minutinho para você, tá? Mando novamente, tá? Beleza. Já.